Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do Panapé, que é o software de RH mais usado da América Latina. Como vocês podem ver, a gente tá num cenário diferente, estamos gravando aqui direto do Conar 2025. E bom, hoje eu tô com convidadas mega especiais para falar com você, RH, que busca propósito, mas também busca resultados. Afinal de contas, o nosso episódio de hoje é sobre entre propósito e produtividade, o RH no dilema das novas gerações. E bom, eu, assim, sou suspeita pra falar, eu acompanho essas três mulheres incríveis que têm um projeto, que inclusive a gente vai falar mais pra frente. Mas antes, eu quero que elas se apresentem, então, por favor, sejam super bem-vindas. E quem são vocês? Obrigada, eu sou a Dani. Eu sou a Laura. Eu sou a Mari. E nós somos o RH na Mesa do Bar, um podcast que busca falar sobre cultura, liderança, mundo corporativo, de um jeito leve, nem sempre, mas muito informal e divertido. Perfeito. Bom, para começar, é uma pergunta polêmica, tá? Hoje as gerações querem propósito, flexibilidade, né? Querem equilíbrio entre saúde, sobre vida pessoal e trabalho, mas, por outro lado, as empresas querem cada vez mais resultados e são bem burocráticas. Como que vocês lidam com esse paradoxo na empresa de vocês? Como que é, assim, a experiência de vocês pessoal e profissional? Olha, eu acho que esse paradoxo é o que a gente está vivendo hoje, sendo traduzido em turnover alto, engajamento baixo e muita dificuldade de reter os melhores talentos. E, para ser sincera, eu acho que o RH sozinho não consegue fazer tudo, né? Mas o que ele pode fazer, dentro do que lhe cabe, acho que é promover uma mudança dessa cultura muito acelerada, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, sem um direcionamento claro para todo mundo. Mas eu acho que ele é só um agente parceiro para essa transformação. Ele não é o protagonista sozinho. Não, total. E aí eu acho que, pegando o gancho, eu adoro os exemplos, né? Então, vou entrar um pouquinho aqui para poder falar desse ponto, que, na verdade, a tua pergunta polêmica é o grande desafio que a gente está vendo no dia a dia. É o desafio do RH, mas é principalmente o desafio das lideranças. Eu acho que tem muito o papel do líder também em relação a esse processo, né? Toda essa mudança que a gente está vendo quando a gente fala de ambiente de trabalho. E aí você fez a pergunta, eu estava lembrando, né? Teve uma vez, e olha que isso já tem uns 2 anos, eu trabalhava numa empresa e era uma startup. Eu fui conversar com uma colaboradora dessa empresa e eu tava perguntando pra ela, eu falei assim, olha, mas o que faz sentido pra você? O que tá legal? O que não tá? E aí ela virou pra mim e falou assim, cara, Dani, o trabalho, ele é só o trabalho, assim, ele faz parte da minha vida, na verdade. E eu vou te falar, assim, o que importa pra mim realmente é a vida que eu tenho além do trabalho. Então, eu não abro mão aqui ela morava, né, tipo, em Floripa na época. Eu não abro mão de acordar cedo, de surfar, de pegar minha prancha, de tocar minha vida. Depois eu vou sentar e vou fazer o meu trabalho, assim, sem problema nenhum. E ela, depois de um tempo, acabou saindo dessa empresa, né? Muito por falta de adaptabilidade da liderança dela em relação ao que era importante para ela, em relação ao estilo de vida, o propósito, enfim, que ela queria levar, né? Então, quando a liderança, ela engessa, e aí eu acho que é muito lugar da liderança, porque tem muita gente que fala, porque a empresa é isso, a empresa é aquilo, mas, cara, o líder sabe que muitas vezes quando ele quer, ele consegue criar ali uma atmosfera, um ambiente diferente. Nesse caso, o líder dela começou a engessar várias entregas. Sabe aquele papo assim, olha, você tem que entregar isso 8 horas da manhã. E, cara, 8 horas da manhã ela não conseguia entregar, ela conseguia entregar às 9. Porque ela precisava surfar, ver as coisas. E para ele isso era fundamental. E a falta de adaptabilidade, de flexibilidade dele fez, no caso, que ela saísse, pedisse demissão. Então eu acho que esse é um ponto, né, quando a Laura traz a questão de, tem o papel do RH, mas eu acho que não é só o RH. Eu, particularmente, eu acho que o que a gente está vivendo, a gente ainda não tem respostas, a gente vê que está todo mundo dentro desse
buscando esse desafio, entender como que lida, como que faz. Aí já tem gente agora desistindo das gerações mais novas, chegando à conclusão que é melhor trabalhar, né, com uma galera que é mais velha, porque tem Como mais se fosse uma responsabilidade. opção, né? Desistir da geração mais nova. E como se isso fosse consistente, né? Cara, você pode utilizar isso como uma das suas estratégias, mas eu não acredito que essa seja a única estratégia e a melhor estratégia, né? Eu ouvi uma vez que, cara, não é a gente que é de uma outra geração, não adianta a gente ficar se debatendo e reclamando da geração que tá chegando. A gente tem que olhar pra ela e tem que entender assim, beleza, essa galera é diferente. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que me adaptar? Eu tenho que aprender, né? É isso. E eu acho que hoje, na verdade, a gente tá evoluindo muito pouco nesse sentido, porque a gente ainda tá no lugar ali do só negar, sabe? Só reclamar, só falar mal, assim, dessa galera, sabe? Então, acho que do meu lado eu vou falar o que eu normalmente costumo falar bastante nos nossos episódios, né? Assim, que é sobre autoconhecimento. Então, a Dani falou sobre por que a gente está tendo tanta dificuldade, por que a liderança está tendo tanta dificuldade, está negando. E para mim é justamente porque a gente está num processo ainda de muitas descobertas e de autoconhecimento com muita dificuldade. Então, assim, quando você termina a tua pergunta falando assim, como é que o RH vai fazer? O que as meninas já falaram, o RH sozinho não vai fazer nada, até porque a gente não muda CNPJ, a gente muda CPF primeiro, né? Os CNPJs são feitos de CPFs. Então, como que a gente olha para os CPFs e como que a gente avança em termos de aprendizagem, de desenvolvimento. E aí entra muito o que a Dani falou, que você só consegue fazer isso se a liderança puxar, né? Porque uma cultura, ela é puxada pela liderança. Uma cultura, ela é transformada, ela é criada pela liderança através dos comportamentos. E assim, todos nós já fomos a nova geração. Né? Saudades de quando eu era nova geração e eu iria salvar o mercado de trabalho. Porém, não salvei o mercado de trabalho. Tem aí uma geração Z que tá vindo, coitada, que nem vai salvar, na verdade, tá destruindo o mercado de trabalho. E aí, eu acho interessante a gente pensar pela perspectiva, porque teve um ponto que o que a gente tá vendo além da retenção, da dificuldade de retenção, a gente tá vendo todo mundo doente. E não é só quem está embaixo, não é só a geração Z que está doente. A gente tem pesquisas saindo aí com quase 50% de CEOs falando que já passaram por burnout. Então, assim, tá todo mundo doente, a sociedade está doente. Então, se a gente olhar para esse resultado, normalmente eu gosto de falar que, assim, será que a geração Z, será que a menina que queria surfar de manhã, será que ela não tá, talvez, pensando num melhor equilíbrio de vida, né? E aí eu gosto de falar de vida, porque vida pessoal, vida profissional, é uma vida só. Do que talvez eu pensei, porque eu burnoutei, né? Do que talvez meus pais pensaram, porque meus pais só começaram a curtir a vida depois se aposentaram. Então, assim, será que a gente não deveria aprender, né? E aí a Laura trouxe, será que a gente não deveria aprender um pouco mais com essa diferença de experiência, de pensamento? Até porque essas pessoas, elas estão nascendo dentro de ambientes onde, desculpa, gente, assim, não tem nada de inspirador você ser um C-level, você ser um diretor e você não ter tempo, cara, pra ser feliz, você não ter tempo pra surfar. Você não ter tempo pra ver seus filhos, você não saber o que tá acontecendo dentro da sua casa, você não ter tempo de comer, né? Então, eu realmente acho que passa por uma mudança muito mais sistêmica do que só, né, a gente olhar para dentro das empresas. E aí eu acho, assim, que o autoconhecimento, ele é ponte, né? Assim, o autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento, não é só sobre nós internamente. O autoconhecimento, ele fortalece as suas relações. Então, isso para mim é um ponto muito importante nessa nova construção desse ambiente que a Dani fala, a gente não tem respostas. E assim, a minha opinião é que a gente não vai ter respostas. As respostas a gente vai construir ao longo do caminho, a gente vai vivenciar ao longo do caminho. E é esse o ponto que incomoda tanto. Porque a gente sempre acostumou a ter algum tipo de resposta. E agora estamos aí sem resposta. O que a gente faz com isso, né? Eu adoro, que a Mari sempre me faz pensar. Eu amo. Gente, eu até lembrei de uma revista americana, não vou lembrar o nome, mas era uma capa sobre os millennials serem a geração mimimi.
E aí agora a geração Z é o mimimi. Então acho que a gente nunca vai estar satisfeito, né? Todo mundo, a gente sempre vai se colocar contra aquela geração que tá questionando, né? Então Porque acho dá que medo, né? Dá medo, Exato. tudo que é novo, E a dá geração medo. Z vem trazendo muitos questionamentos, né? E sobre coisas simples, né? Sobre a gente querer equilibrar a vida pessoal com o trabalho. Então acho que são pontos bem importantes. E eu acho que teve um episódio que a gente gravou, já fazendo um jabá aqui do nosso podcast, mas teve um episódio que a gente gravou sobre geração Z, que a Laura falou muito isso, que você falou sobre o quanto que essa geração, a gente precisa olhar para ela também com essa sede de querer aprender com ela, mas também de recursar ela, né? Exato, exato. Eu acho que essa troca ela é muito importante quando existe um ambiente que favoreça com que ela aconteça com verdade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma geração Z muito desafiadora, desafiando, né, as regras, desafiando aquilo que já tá prontinho lá, às vezes eles não têm a forma, eles não sabem o como. E é algo que talvez a nossa geração já foi desenvolvendo. Como eu faço essa provocação, mas de um jeito que não agrida ninguém, um jeito que provoque as pessoas de um jeito interessante? Qual o ambiente correto e a forma para levar esse questionamento que a geração Z está trazendo? Então, acho que essa complementariedade, né, que é importante e que eu acho que a gente tem tido poucos espaços seguros para fomentá-la, sabe? Eu acho que é sobre olhar as diferenças e aprender com isso, né? Eu tava agora no congresso e foi falado muito sobre isso, né? Sobre trocas com várias gerações. Que nem a gente tá aqui trocando um super papo. Eu sou da geração Z, vocês não. E aí eu posso aprender muito com vocês, eu também posso ensinar muito pra vocês. Então, muito bacana. Bom, agora eu quero falar especificamente com cada uma de vocês, tá? Primeiro, a minha pergunta para Dani. Dani, você é referência, né, em cultura e inovação no Grupo Boticário. Inclusive, você palestrou agora há pouco com a gente. Como que você tem se adaptado a essa nova realidade? Como que vocês têm feito lá? É desafiador, né? É bem desafiador. E aí, eu acho que trazendo aqui um recorte que talvez seja ainda mais desafiador, eu atuo no varejo do Boticário, né? Então, pra galera que é do varejo, sabe a fala da Laura do início, quando a gente fala do desafio de turnover, né? No desafio de retenção, nossa, tá todo mundo sofrendo, né? E é interessante, eu acabei de falar com uma pessoa agora, ele falou, vamos trocar. Eu falei, olha, mas você tem como trocar comigo sobre turnover? Ele falou, então não vamos mais trocar. Vamos ter que mudar o assunto, porque tá todo mundo sofrendo. Mas eu acho que tem um ponto, assim, aí te respondendo, o que a gente tem tentado, assim, fazer, né? A gente tá olhando duas óticas, assim, principalmente, que a gente tá entendendo que parece ser um caminho interessante. A primeira ótica é a gente falar sobre EVP, né? Então, a gente falar de proposta de valor, olhando especificamente para as personas que a gente tem dentro do nosso negócio. E aqui, de novo, tô falando especificamente do varejo. Pra gente fazer esse trabalho, a gente foi para um lugar, assim, lugar entre aspas, né? Muito legal. A gente foi fazer uma pesquisa, a gente fez um estudo para conhecer quem é o nosso colaborador. Parece muito básico, mas eu acho que tem muitas estratégias que elas falham porque a gente não começa pelo que é básico, né? Que é conhecer realmente as pessoas que estão ali com a gente. A gente desenhou um mapa, assim, super completo, sabe? Entendendo, cara, quem é o colaborador do varejo do Boticário. Desenhamos também no paralelo com algumas empresas específicas que faziam sentido. Quem são os colaboradores, né? Que estão nessas empresas, que pra gente a gente mapeia ali como concorrente, né? Que a gente entende que faz sentido a gente fazer um comparativo. E dentro dessa pesquisa, a gente teve alguns insights que foram bem interessantes, né? Principalmente olhando para os motivadores dessa galera. Então, quando você olha, você fala assim, as pessoas saem, principalmente de varejo, né? Tá saindo porque tá indo ali ganhar mais na outra empresa, para ganhar mais ali na esquina, entre aspas. E quando você olha para os motivadores, a gente não vê isso. Quando você olha para a pesquisa, não é isso que aparece. Ou pelo menos não é só isso. A remuneração importa, ela pesa? Claro, né? A gente tá falando de um público ali, principalmente, que, cara, traz esse desejo de uma forma muito forte. Porém, existem pontos como
ambiente de trabalho e liderança que são apontados como o mais relevante para essa galera. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a falar assim, cara, beleza, então o que eu consigo fazer dentro de tudo que eu tenho aqui dentro de casa, que eu consigo mostrar para eles que, putz, olha, o ambiente de trabalho que a gente tem aqui é um ambiente que dá para você olhar para a carreira, tem os benefícios aqui dentro, por exemplo, como é que você educa essa galera em relação aos benefícios, porque portfólio de benefícios não adianta você ter 20 benefícios e as pessoas não conseguirem enxergar valor naquilo. Então, assim, essa pesquisa ajudou muito a gente na linha do trabalho de EVP, de definir as personas e definir a melhor estratégia para a gente poder estar atuando em cada uma delas. Não consigo contar ainda resultados, porque esse trabalho é um trabalho desse ano, é um trabalho muito recente, mas na linha de tentar fazer algo que seja um caminho diferente, essa foi a nossa primeira grande aposta. E a segunda, ela vai ter a ver com o que a gente começou falando aqui, que é o trabalho de liderança. Quando a gente mergulha dentro dos principais motivadores de saída desse time, a gente vê coisas bem bizarras, desculpem a palavra, em relação ao papel do líder. Em relação à falta de suporte, falta de feedback, em relação à tratativa, em relação a todas as habilidades, né, que a gente fala que essa liderança deveria ter, essas habilidades mais humanas, que a gente vê que isso ainda não é básico e maduro dentro do negócio. E aí a gente começou agora a trabalhar, a gente sempre teve programa de desenvolvimento, mas a gente reformulou o programa de desenvolvimento com algumas outras estratégias, algumas outras iniciativas, e é uma aposta que a gente está fazendo também. Então, o primeiro movimento foi em relação ao EVP, trabalhar segmentado por persona, e o segundo movimento está sendo um investimento em relação ao programa de liderança também segmentado, porque dependendo do nível de liderança, você precisa atuar com uma estratégia diferente. Cara, é muito legal saber disso, porque quando fala de varejo, eu penso que a questão salarial é o ponto principal. Todo mundo. Eu jamais pensaria que a questão Inclusive, de a liderança também responde isso, você acredita? O meu turnover é porque eu pago mal, a galera tá saindo por causa de dinheiro. É isso. Entendi. Nunca Bom, é, né? Só dinheiro. agora, minha pergunta pra Mari. Mari, o novo papel da liderança trouxe um grande desafio aí pra gente, né? E aí, a gente tem visto que escutativa, resiliência são habilidades super importantes. Como que a gente pode preparar esses líderes pra manter esse equilíbrio? Entendendo que isso é importante pra essa galera, mas que a gente também tem que focar nos resultados. Então, achei maravilhosa a tua pergunta, porque assim, a gente às vezes pensa que trabalhar capabilidades humanas. É muito louco isso, né, gente? Venhamos e porque convenhamos. somos humanos, né? Porque no caso. Só né, dá pra trabalhar humana, né? Exatamente, até porque somos humanos, tudo, mas assim, enfim, trabalhar essas soft skills, né? Parece que se a gente opta por isso, a gente tá optando por deixar de entregar resultado. E, assim, essa é eu acho que é uma crença muito ultrapassada e que a gente precisa vencer essa barreira, porque assim, quando a gente fala sobre trabalhar com pessoas, eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek, que ele fala isso, né? Se 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende negócio, né? Porque, na verdade, quem faz o negócio são pessoas, quem entrega resultado são pessoas. E assim, até da minha perspectiva, eu já contei isso também num episódio nosso, a gente trabalhou numa empresa, a gente se conheceu numa empresa que é uma das empresas mais conhecidas por ser focada em resultado. E se teve algo que eu entreguei na minha vida foi resultado, mas eu assim, acho que muito de forma intuitiva e também com a base de muito aprendizado, eu acho que eu aprendi muito a entregar resultado através das pessoas que estavam do meu lado, sabe? E eu acho que esse é o grande ponto da liderança. Só que para isso, de novo, eu volto lá na mesma temática que eu sempre falo, porque assim, existe uma responsabilidade individual nisso, então cada pessoa, independente de líder ou não, cada pessoa tem uma responsabilidade de buscar o seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, assim,
eu, como psicóloga, não tenho como deixar de falar, bom, busca terapia, né? Por Vamos lá, favor, é pelo amor de importante. Deus. Se você não tá fazendo, tá perdendo seu tempo, vá, óbvio, corre. Porque, assim, a verdade é que como né, psicóloga, pra mim, a psicoterapia é o formato de desenvolvimento e, normalmente, né, a gente pensa que a gente vai buscar a terapia quando eu tô com um problema específico. Não, cara, a gente faz a terapia por um programa de desenvolvimento. Então, eu acho que tem uma responsabilidade individual da pessoa entrar nesse programa de desenvolvimento e topar encarar algumas verdades bem inconvenientes sobre ela mesma. E como empresa, aí sim, né, entra o papel da liderança. E aí, a Dani trouxe o exemplo, né, do Boticário, que essa aposta que eles estão fazendo, na verdade, é o que o mercado está fazendo e precisa fazer para frente, porque assim, a gente só vai conseguir mudar formato de negócio, a gente só vai conseguir pensar em coisas diferentes, em formatos diferentes de entrega, quando a gente realmente mudar a forma como a gente lida com algumas questões. E isso, para mim, passa por você lidar com alguns desafios e algumas verdades e algumas decisões que são muito impopulares. E você só avança com decisão impopular, não só se você tiver muita coragem, mas também se você souber muito bem qual o médio e longo prazo daquilo que você está fazendo, sabe? Eu acho que esse é um ponto que, como empresa, a gente vai precisar começar a pensar no médio e longo prazo, não só da entrega do resultado da ponta, mas em como essas pessoas vão estar em médio e longo prazo. Porque não existe resultado sustentável numa empresa que adoece. Não existe você sustentar alguns indicadores se as pessoas elas estão, né, convivendo com riscos ali, NR1, né? Com riscos eu ia falar sobre psicossociais. isso, sim. Então, e aí quando você para olhar os riscos psicossociais, nada mais é do que a nossa rotina. Então, assim, quando a gente teve a atualização da NR1, parece que a gente está incluindo algo muito, né, fora da... Disruptivo, não, né? E não tem nada disruptivo. É só você não assediar as pessoas, é só você saber qual o papel, qual a função que essas pessoas têm. Então, assim, é só você saber o básico, né? Então, eu acho que as empresas, elas realmente têm esse desafio de trabalhar cada vez mais, mas mais do que trabalhar, de ter esse espelho do que realmente é importante para essa sustentabilidade de longo prazo, sabe? Porque também não adianta você ensinar, você fazer 1 milhão de workshops de saúde mental, de escutativa, de empatia, se você não reflete isso na ponta. Ou seja, se num processo de avaliação de desempenho, num processo de compliance, cara, você continua passando por cima de coisas inegociáveis, né? Então, eu acho que alguns processos e alguns rituais dentro da empresa vão ter que ser alterados, vão ter que se tornar impopulares durante um tempo, para que as mudanças sejam efetivamente algo que vai impactar num longo prazo. E eu acho que tem um ponto também muito importante que eu sempre gosto de falar, que assim, tudo não terás. Então, assim, eu vira e mexe tenho perguntas de lideranças pra mim, falando, Mari, mas pô, a gente tem que fazer isso tudo, a gente tem que cuidar da gente, cuidar do time e ainda entregar resultado. Como é que eu faço isso? Gente, não existe fórmula mágica. Então, assim, algum prato vai cair. Qual é a responsabilidade? Por que você chegou no seu cargo de líder? Porque você, alecrim dourado, pessoa incrível que chegou nesse cargo, precisa ter maturidade suficiente para saber qual prato vai cair. Precisa ter maturidade suficiente para dizer não para algumas coisas que em curto prazo vão doer, mas em longo prazo você vai conseguir chegar num resultado como coletivo melhor, né? E aí eu acho que novamente a gente entra muito em conversas sobre o que tá lá no papel. Então a gente fala que a colaboração é incrível, que a inovação é super maravilhosa, mas a gente segue penalizando erros, a gente segue promovendo a individualidade como um fator principal cultural.
E aí fica difícil, né, gente? Aí fica complicado. Então, acho que é um pouco dessa miscelânea toda aí, os desafios. E é muito louco, né? Que agora a gente tem a obrigatoriedade da NR1. Precisou ela ser obrigação pra passar a ser feita, né? Mas é como o ser humano funciona, né? A gente funciona o quê? Na dor. No amor, deve ser outro plano, outra esfera, outro planeta. Porque a gente vai na dor, né? E, assim, e mesmo com a NR1, eu não sei se você viu, mas saiu uma matéria umas 3 semanas atrás falando, não, a perspectiva é de ter muitas penalidades em auditoria, então teremos muitos problemas financeiros devido à NR1. Então, assim, nem começou a fiscalização e a gente já está imaginando que as pessoas não vão conseguir, que as empresas, querendo ou não vão conseguir aderir, né, à política. O que é uma realidade, né? Porque, assim, de fato, aderir às políticas significa, novamente, você abrir mão de algumas coisas e sustentar o que isso, né, traz para você e para sua empresa. Não, e é muito contraditório, né? Porque se as pessoas não tão bem, elas não produzem. Né? Parece simples, né? Mas você resumiu tão bem. Poderia... Mas no dia a dia não funciona assim, né? A gente sabe. Bom, Laura, aproveitando, quero falar com você. Você trabalha muito com empregabilidade, inclusão e desenvolvimento. E aí a gente queria saber, tá? Eu sei que, né, como vocês falam, a realidade não é tão fácil assim. Mas se você pudesse elencar alguma solução, estratégia que você destacaria para gerar essa conexão com as novas gerações, tem alguma coisa? Olha, eu acho que principalmente na posição que eu tô hoje, né, que é liderar a empregabilidade de jovens diversos em situação de vulnerabilidade com o mercado de trabalho, eu diria que o que eu vejo desses jovens, né, que estão entrando no mercado, começando o emprego, eu percebo que quando a gente fala sobre diversidade, especificamente gerações, as empresas investiram muito em programas de acesso. Então, programa de estágio, programa de acesso, eles pensaram em treinar líder para não ter bias com diversidade, para preparar como essas pessoas chegam. Mas depois que esses jovens entram, acho que as empresas se preocuparam menos em como reter. Então, quando eu falo sobre essa nova geração, principalmente sobre o prisma de diversidade, é que o grande pulo é que as empresas precisam continuar investindo em políticas e adaptações para que esse público queira continuar, para que ele consiga continuar, né? Então, quando a gente fala sobre diversidade como um todo, vou dar um exemplo da organização que eu trabalho. A gente forma os jovens e ajuda eles a se empregar. Durante o processo de formação, a gente tem um time, né, com assistentes sociais, com psicólogos, para suportar essa jornada. A gente tem, em alguns casos, ajuda financeira, né? São pessoas que vêm de situações muito distintas. Então, se as empresas querem talentos jovens e diversos, elas precisam pensar em como suportar isso, né? Já que não são pessoas iguais a todas as outras que estão chegando. E eu acho que uma outra estratégia, né, para reter esses talentos da nova geração e diversos é sair um pouco do lugar comum de colocar as pessoas diversas só para falar sobre diversidade. Né? Então, eu tô falando, você vê muito isso nas empresas. Eu trago um talento jovem negro para falar sobre temas conectados à raça. Será que é só isso que essa pessoa tem para falar? Você tá levando ela para falar sobre alguma coisa técnica que ela tá construindo? Você tá levando um PCD para falar sobre carreira, sobre promoção, o que ele fez de diferente? Você tá realmente explorando esses jovens diversos para inspirar outras coisas dentro da sua organização? Então, acho que essa também é uma reflexão que a gente ainda vê pouco acontecendo e que faz muita diferença, né? Acho que as empresas, mesmo com tudo que aconteceu aí globalmente falando sobre diversidade, ainda é um fator competitivo, né? Ainda é um diferencial. Então, para ter talentos diversos e jovens, você precisa fazer diferente. Não dá para simplesmente botar a galera lá dentro, ter um programa de estágio específico e depois, né? Então, você precisa pensar em jornada, em continuidade disso. Acho que são algumas dicas. Não, e até você falou, né, tipo, por mais que isso tenha acontecido globalmente, né, enfim, todas as diretrizes ou não,
Isso não se aplica ao nosso país. Eu ia perguntar isso, o que vocês acham? O nosso país é diverso por natureza, assim. Olha o tamanho do Brasil, sabe? Olha, assim, aí acho que é importante ter um letramento histórico do Brasil, né? De como se formou o nosso país. Para você pensar se você quer escolher ou não fazer uma estratégia, né, de diversidade, inclusão e equidade dentro da sua empresa, assim, isso dentro do nosso país, para mim, é completamente não fundamentado, e eu acho que tem um ponto também no que a Laura trouxe, que é assim, você vai precisar se disponibilizar a escutar essas pessoas, e essa característica de escuta, gente, a gente perdeu completamente. A gente tá sempre... Tem um vídeo muito bom do Christian Dunker e do Cláudio Tebas no YouTube, que eles falam muito sobre essa falta de escuta e quais as consequências disso dentro das nossas relações. Porque assim, gente... não vai ter psicólogo para todo mundo, não vai ter assistente social para todo mundo, não vai ter psicanalista, não vai ter psiquiatra para dar conta do que tá acontecendo, sabe? Então, assim, a gente precisa desenvolver uma capacidade básica do ser humano, que é de escutar. E escutar sem que você esteja esperando eu acabar de falar para me responder. Ou esperando a Laura acabar de falar um negócio que às vezes ela tá ali trazendo um ponto dela pra eu competir com ela e falar assim, putz, mas tu não sabe, isso aqui também aconteceu comigo. Então assim, a gente desaprendeu. Que é a escutativa, né? Exatamente. A gente fala de escutativa, mas a gente não pratica genuinamente a escutativa. Não sabe? E tem um negócio que eu sempre gosto de contar essa história, porque isso tem muito a ver com esse ponto que você falou da diversidade, porque para você reter uma pessoa, para você entender o que se passa na vida de uma pessoa que não mora no quarteirão onde você mora, você precisa escutar a realidade dela. Para começar a pensar se vale cobrar ela de chegar 8 horas da manhã ou fazer uma entrega 8 horas da manhã, ou se de repente ela leva 3 horas para chegar onde você chega em 5 minutos. Ou se ela precisa abrir a câmera num espaço onde ela divide com mais 5 pessoas e você tem o seu próprio escritório. Então, assim, só que isso tudo, para você conseguir, né, assim, mexer um pouquinho dentro da tua cabeça, você vai precisar necessariamente se dispor a escutar. Ter tempo para escuta. Eu ia só complementar que esse é um ponto também que a gente bate muito, e acho que em quase todos os nossos episódios que fala sobre isso, que é assim, alguns líderes já perguntaram pra gente em diversas situações. Ai, mas assim, eu tenho que conhecer todo mundo do meu time? Eu tenho uma cacetada de gente, entendeu? Muita gente, eu tenho um bando de coisas pra resolver. E assim, meu amigo, tem. Sem conhecer as pessoas, a realidade, o que motiva elas, o que faz o olho delas brilharem, né? Quando você fala sobre como é que eu conecto propósito e produtividade? Entendendo o que mexe com essa pessoa. O que faz o coração dela balançar? Porque o que é paixão, a gente produz, a gente entrega, a gente quer fazer acontecer. Então, se você não conhece o seu time, você não sabe que um precisa pegar 4 conduções para chegar e outro não, ele mora ali do lado. O que move, o que faz essa pessoa acordar, o que é valor para ela, você não vai conseguir nada, porque não é um discurso padrão para um time inteiro. Você precisa saber o que as pessoas querem, né? E só o líder pode fazer isso. Não, e hoje em dia existem tantos tipos de carreira, né? Que eu acho que o ponto é, se você não consegue fazer isso, ou se você não gosta de fazer isso, não tem problema. Mas assim, aceita que não faz sentido você exercer um cargo de liderança. Porque o cargo de liderança, ele vem de um lugar de escolha, ou pelo menos deveria, né? E tá tudo bem, tem gente que não tem essa habilidade, não quer desenvolver essa habilidade. Mas aí também vai seguir uma carreira de especialista, né? Você vai ser bom tecnicamente e tá tudo bem, mas você vai precisar entender e aceitar que você vai ter que ir por um caminho diferente. Porque senão a gente começa, né, voltando pro ponto da diversidade, a gente começa a ver N empresas, a gente fala bastante de cultura, né? Com um quadro bonitão na parede, cheio de coisa escrita, falando que a diversidade é um valor e tal, e quando você olha pro dia a dia, não é.
Ah, mas é a empresa. Não, cara, não é. A empresa somos nós. A empresa, principalmente, são as lideranças que estão ali dentro, fazendo com que, ou pelo menos deveriam fazer com que a cultura fosse refletida dentro do dia a dia. E aí, só pra fechar o ponto de diversidade, eu acho importante ressaltar que mesmo com as diretrizes, né, americanas em janeiro, o que a gente vê em matérias, em reportagens atuais, é que as empresas que deram pra trás já voltaram a desdar pra trás. Já estão novamente trabalhando em políticas afirmativas. Por quê? Porque diversidade é igual inovação. Então, se a gente tá falando do mundo que muda o tempo todo e a gente quer inovar, fazer diferente, entender o nosso público final, sem diversidade dentro das organizações, você não vai chegar lá. Então, acho que é importante salientar, né, que a diversidade é para além de uma questão social. Ela é uma questão de resultado, ela é uma questão de negócio, de inovação. É o meio do caminho, né? É o meio do caminho pra você conseguir chegar no resultado, é o teu como. Um negócio que a Dani falou, que talvez responda a tua primeira pergunta pra gente desse papo. O que o RH faz nesse bololô entre propósito, novas gerações, qual é a responsabilidade do RH? Talvez o papel principal do RH tenha a ver com o que a Dani falou, que é assim, beleza, então, nessas carreiras, né, se eu não tenho esse skill, né, pra ter interesse ali, pra querer me conectar, pra querer conhecer o meu time, então, eu não vou virar liderança, então o que eu vou virar? Então, talvez o RH ele tenha um papel muito importante de desenhar essas possibilidades reais e não W, X, Y, Z, né? Carreiras em W, carreiras em Y. Que só funcionam no papel, que né? só funcionam no papel. Mas é realmente se dedicar a colocar isso para além do papel, pro processo em si, para isso ser desdobrado dentro de uma avaliação de desempenho. Então, cara, se você tem aquele cara, né? Aquela pessoa, enfim, que dá muito resultado, mas se ela não tem um skill desenvolvido de conversa, de empatia, cara, esse cara vai seguir realmente no que a Dani falou, uma carreira especialista. Mas como é que é essa carreira especialista? Essa carreira especialista tem um crescimento financeiro? Porque qual é o grande ponto? As pessoas hoje, elas querem ocupar cargos de liderança porque isso significa dinheiro. Só que aí explode o coração, né, gente? Que aí não tem condição. Que aí realmente você vai pelo dinheiro, mas não gosta de gente. Aí fica difícil. Aí fica difícil, aí burnout as pessoas. Aí dá turnover, né? Burnout junto e acabou, entendeu? O ciclo tá colocado. Exatamente. Então, acho que esse é o papel do RH, sabe? Essa é o grande desafio do RH. Transpor isso pra realidade. Perfeito. Agora uma pergunta pra todas, tá? Como eu falei, né? As novas gerações buscam cada vez mais propósito no trabalho, mas elas também precisam entregar resultados. Aí, de novo, existem ferramentas, tecnologias que facilitam isso, que integram esses dois mundos? Vocês acham que tem, que não tem? Tragam aqui. Eu acho que não é, não é a tecnologia que integra esses mundos. Eu acho que a tecnologia tá aí pra ajudar nessa integração, né? Mas o que integra mesmo isso, eu acho que é o que eu falei, assim, agora na última pergunta um pouco. É a conexão que essa geração pede, implora, né? Que é a conexão com o que ela acredita, que eu acho que, assim, a palavra propósito, ela também é muito ampla, né? E muito discutida, mas quando eu penso em propósito aqui, eu penso em fazer algo que você acredite, né? Então, eu acho que fazer algo que você acredite para essa geração é importante. Então, como organização, como líder, como RH, o que a gente está oferecendo? Como é que a gente está conectando o nosso trabalho ao que as pessoas acreditam? E aí eu vou falar uma coisa assim que é muito simples, tá? Mas que para mim é tudo, que é, cara, coragem de falar a verdade. Eu acho que tá faltando muita verdade nos espaços corporativos, no sentido de, olha, gente, a nossa diretriz agora é essa, a gente vai tentar, a gente não sabe se isso vai dar certo, vamos arriscar aqui, eu tô inseguro também, mas vocês vão comigo, tá fazendo sentido isso. Eu acho que tá faltando, quando a gente vê, assim, em muitas salas de board e muitas salas de C-level, tá faltando coragem de falar, desculpa, isso que você tá falando não tá fazendo sentido aqui. Então, eu acho que essa é menos a tecnologia
e mais talvez a coragem. Mas a tecnologia humana. Exato. Não, até porque a tecnologia é feita pelas pessoas, né? A gente tem que estar ali com a Isso. tecnologia. E quando eu penso em tecnologia, não é necessariamente tecnologia, mas, por exemplo, se você tem um ambiente de trabalho menos verticalizado, se você trabalha em squads, por exemplo, onde você não tem uma liderança única, você tem pessoas de diversas áreas, onde não há um líder supremo que dá ok pra tudo, esse é um modo de você implementar uma possibilidade maior de as pessoas se abrirem e falarem a verdade, né? Então, acho que a tecnologia entra para ajudar a gerar espaços onde a coragem de falar a verdade seja permitida, né? Quantos espaços hoje, dentro das organizações, as pessoas têm sentido vontade e coragem para verbalizar o que elas acham? Que pode ser virar para um diretor altão e falar: desculpa, mas isso que você falou, eu acho que não tem nada a ver, que eu que toco o processo de seleção, acho que isso aí que você falou não tem nada a ver com o que eu tô vendo, com as entrevistas que eu tô fazendo. Sabe? Onde tá? A gente tá tendo espaço pra isso, sabe? E muitas vezes, na verdade, não tem esse espaço porque o ego é maior do que tudo, né? Porque quem tá sentado em cima tem, né, assim, lá nas cadeiras de cima, tem mais poder, né? Então isso não significa que tem mais experiência na ponta, né? Porque acho que quem chega nessas cadeiras de poder, obviamente já, né, passou, às vezes sim, às vezes não também, enfim, já passou por algumas experiências da ponta, mas essas coisas são renováveis, então assim, você precisa ter um pouco de humildade para escutar, para abrir mão, sabe, assim, de algumas diretrizes que para você são inegociáveis, sabe, só que isso tudo, assim, você só faz isso realmente quando você acredita que o potencial humano, que a vulnerabilidade, sabe? Que todas essas coisas que a gente falou aí antes são realmente algo que mudam, sabe? Assim, senão você vai ficar aplicando mais do mesmo, sabe? Eu acho que tem um negócio que a Laura fala, ela falou uma vez um dos nossos episódios e me marcou muito, que assim, nessa do líder, as pessoas elas acabam perdendo assim, espaço para valorizar, né, o que aquelas pessoas elas fazem de melhor, sabe? Assim, então, muitas vezes a gente vê assim lideranças que nem sabem assim o que é o talento daquelas pessoas para além da função que ela aplica. E a função não necessariamente tem a ver com o talento, né? Então, eu sempre conto essa história que, assim, né, num dos meus últimos times que eu liderei, era um time de business partners e a gente tinha ali que pensar em macroprocessos. E tinha uma pessoa do meu time especificamente que, cara, além de gostar, ela tinha talento para desenhar treinamento, para desenhar programas de desenvolvimento. E, cara, o fato de eu sempre chamar ela para toda e qualquer, assim, intitular ela como a dona daquilo, não era eu como líder que era a dona daquilo, ela era a dona daquilo, ela ia ter que participar de todos os treinamentos que fossem desenvolvidos na área, em qualquer, né, micro área ali das business partners. Cara, isso foi um acontecimento para essa pessoa, sabe? Por diversas óticas, assim, não só de reconhecimento. Ela uniu o propósito e a produtividade nessa. Exatamente, sabe? Resumiu, né? É isso. Então, assim, só que para isso você precisa olhar para a pessoa e entender, de novo, escutar o que ela é boa, sabe? Assim, saber o que ela é boa. E a Laura fala muito isso, assim, cara, e normalmente o que você é bom, né? O que a outra pessoa é boa é algo tão simples, né? Que você faz com pé nas costas, com facilidade. É aquilo que você não tem dificuldade pra fazer, simplesmente, desculpa o termo, mas sai no xixi, sabe aquela coisa? E quando eu vi, fiz, sabe? E normalmente a gente não valoriza isso. Porque o quê? A gente tem que valorizar o que é árduo, que a gente, né, quase morre pra fazer. Ô, Mari, eu lembrei agora de um negócio, acho que respondendo a tua pergunta. A gente estava falando agora sobre liderança do futuro, né? E a gente estava conversando sobre um novo estilo de liderança, que é a liderança agentiva, que basicamente, bem tranquilo assim, ela só mistura um estilo de liderança no qual ela utiliza
a inteligência artificial no dia a dia dela para poder ajudar ela com dados, com embasamento, com informações. Ela pratica as habilidades humanas, então ela tem uma parte ali de inteligência emocional bem completa, no sentido de olhar para autoconhecimento, de ter empatia, e ela também olha para propósito. É só isso para responder bem basiquinha. a sua pergunta, porque é só pra gente não entrar naquilo do, putz, é uma coisa, bota tecnologia, não preciso de tecnologia, eu preciso desenvolver as pessoas, porque aí a gente vai entrando num caminho que não é mais o caminho que faz sentido pra gente, Não, sabe? Na linha do total. desenvolvimento. Mas eu acho assim, você falou agora, tipo assim, como se fosse algo óbvio que é complexo, né? Mas eu acho que assim, é complexo, mas também é simples que você não precisa fazer tudo sozinho, sabe? Você não precisa ser bom em tudo o tempo todo. Você é o líder, você tem uma Nem dá. equipe. Pega a tua equipe, usa o melhor de cada um, se complementa, colabora, né? Pra não parecer que é, caramba, então eu tenho que saber isso, fazer isso. Não, né? E aí, essas características, usando metodologia, são as características de times de alta performance. Olha só que belezinha. Então, assim, quando você tem uma liderança flutuante, times que colaboram, que extinguem opiniões, né, radicais e extremas, que sabem, né, fazer esse processo da liderança flutuante, ou seja, que o líder não necessariamente ocupa sempre o cargo de líder, que sabe ceder o lugar. Essas são características de times, de grupos que entregam performance sustentável, que entregam alta performance. E aí, de novo, a gente vai pra história. Legal, bacana você ser incrível, herói, alecrim dourado, que sempre entregou tudo. Mas sozinho, assim, você não vai mais longe. Você tem que ir com um time. Então, assim, sentado na sua cadeirinha agora como líder, você tem que aprender que você entrega resultados a partir do seu time. Então, se o seu time tá todo, desculpa o termo, cagado, doente, você é um péssimo líder, meu camarada. Não adianta você entregar resultados incríveis se você tá entregando resultados sem sustentabilidade humana do teu time, sabe? É isso, é o que eu tenho pra colaborar hoje. Gente, é isso. Eu não sei nem o que falar. A próxima pergunta era sobre um passo inesperado que o RH pode dar justamente para unir esses mundos, mas acho que vocês já trouxeram, né, sobre esse olho no olho, né? Não existe tecnologia sem esse olho no olho. Não adianta você implementar a melhor tecnologia do mundo se você não senta com as pessoas que você trabalha. Principalmente um líder, né? Ele faz a contratação, ele escolhe aquela pessoa pro time dele, se ele não troca, se ele não passo conhece. inesperado é mais simples do que a gente imagina, né? Mas é difícil, não quer dizer que seja... Eu acho que entra no lugar, assim, como é que o RH consegue facilitar esse processo? Porque a gente tá aqui brincando e a gente adora falar, né, sobre o líder não faz isso, o líder não faz aquilo. Querido, isso é muito fácil. Mas, assim, o fato é que existe um desafio, né? E a partir do momento que existe uma dor, existe um desafio, existe um problema, a gente precisa entender o seguinte, beleza, bola no chão, como é que eu facilito, então, esse caminho para essa liderança, assim, o que tá barrando ela de chegar nesse lugar? É porque o cara não quer, é porque não tem o perfil, é porque não sabe? Então, eu acho que, assim, ó, gerar esse entendimento sobre o que tá atrapalhando esse avanço da liderança para poder facilitar esse lugar e esse processo, sabe? Eu acho que aí o RH consegue gerar valor, digamos assim, dentro desse movimento. E aí eu acho que tem um ponto, assim, quando você fala do passo inesperado, eu vou ser meio polêmica aqui, pra variar, né, porque a gente que eu acho que a gente até falou isso num episódio, mas assim, pra você conseguir fazer isso que a Dani falou como RH, você tem que sair da postura de patinho feio. Ou seja, o RH muitas vezes, ele precisa soltar, arriscar. Ele vai ter que questionar os próprios processos. Não dá para você cobrar uma pesquisa de engajamento só pela pesquisa de engajamento. Se aquilo ali não tá bem desenhado. Não dá para você cobrar um processo só pelo processo. E essa sempre foi a crítica do negócio dentro do RH. Essa sempre foi o que eu ouvi de tipo, cara, quando é que um RH ele não é estratégico? Quando você quer cumprir o processo pelo processo, sabe? Quando você só quer realmente que a pessoa bata ali o teu farol e o teu farol fique 100%. E a gente adora entrar nesse piloto automático, né? Adora, sabe? Então, assim, eu acho que o grande passo inesperado do RH é você realmente topar o risco, sair dessa postura de patinho feio, de vou ter que entrar em tudo pra
soltar um pouco e resolver inovar, resolver questionar os próprios padrões, os próprios processos, sabe? E eu acho que essa postura é uma postura muito desafiadora, porque em alguns momentos você pode e vai perder o controle das coisas, né? Só que muitas vezes perder o controle vai te ajudar a entrar numa outra responsabilidade de negócio, sabe? E aí você vai depender muito também, de novo, de como você se prepara internamente para assumir esse lugar como RH. Porque você só arrisca quando você tá muito... com o teu sistema nervoso muito seguro do que você acredita, do que você tá fazendo, sabe? Então, acho que o RH, ele tem um dever de casa grande de assumir o seu lugar de risco, sair dessa postura de patinho feio, pobre coitado, entendeu? Quer assumir o lugar de liderança? Então, bora correr risco de gente grande, porque senão você vai continuar reclamando que você é esquecido de chamar para reuniões. Muito bem, gente, bora pra saideira que vocês fazem no podcast? Opa! Ai, a Laura ama! Eu falei lá no começo que eu acompanho, gostei bastante, mas eu queria que vocês trouxessem para o nosso público que ainda não conhece o que é esse projeto, como surgiu, o que vocês falam lá, então podem ficar à vontade. Tá ótimo. Bom, eu vou começar porque eu fui a primeira maluca a sugerir essa ideia, depois as malucas toparam e todo mundo tá aqui hoje. Mas eu acho que assim, a gente já faz o RH na mesa do bar há muito tempo, a gente só não grava, né? Nós nos conhecemos há mais de 10 anos, gente, denunciando idade, sim. Trabalhamos juntas, né, numa mesma empresa. E a gente sempre saía pra tomar um chopp sexta-feira, sentar no bar e falar das dores do que a gente estava vivendo como RH, os desafios que a gente via, o que a gente estava brava, que a gente não concordava. Então, assim, isso se permaneceu, né? Então, cada uma foi para uma empresa, mas a gente continuou fazendo isso ao longo do tempo. E eu acho que a ideia do RH na mesa do bar veio muito disso, né? Um espaço onde a gente possa ser corajoso, honesto e debater o que a gente acha que tem que ser debatido, né? Então, principalmente por termos uma vida de mundo corporativo, em algumas vezes a gente se sentia um pouco limitada. Então, acho que a ideia do podcast foi ter um espaço onde a nossa autenticidade possa brilhar, que inclusive é uma máxima pra gente, né? Eu acho grito de liberdade, o RH na mesa do bar. É um grito de liberdade, de autenticidade, com muita experiência, né? Então, nós todas temos muita bagagem empresarial e veio um pouco disso, né? De trazer com coragem, com verdade, com diversão também, porque se vulnerabilizando, a gente conta lá nossas dores, nossas dificuldades, nossos causos, faz uma fofoca boa também. Então, o nosso podcast que tá no Spotify, né, mais de um ano já, a gente tem mais de 2.000 seguidores dentro do Spotify, então uma comunidade bem ativa, bem engajada, é onde a gente fala com verdade e propriedade sobre temas que são muito importantes pra gente, como liderança, cultura, o papel do RH. Então, é um pouco isso a nossa história, né? Não, perfeito. E eu acho que, assim, até pegando o gancho com o que a Mari trouxe antes, né, do RH sair do lugar de patinho feio, eu acho que muito do propósito também do RH na mesa do bar é conseguir ajudar outras pessoas, assim, sabe? Porque, reclamar a gente reclama, mas beleza, e aí, o que você faz diferente, então, sabe? E eu acho que a gente tem muito essa provocação, a famosa saideira da Laura, onde ela pega a gente nesse lugar sempre de, tipo, falamos tudo isso, mas e aí? E agora, dentro dessa temática, assim, o que a gente faz? Dá uma dica, leva pra prática. Então, eu acho que é muito bom estar nesse lugar de, enxergar que o mundo corporativo tá com um montão de desafio, de entender que por mais que a gente tenha cada vez mais pessoas saindo do corporativo e tocando vida, né, em caminhos que são autônomos, não é para todo mundo esse lugar. Muito dito isso, o que a gente faz, né? Então, eu acho que esse é um propósito muito legal também que a gente vive. Eu acho que a gente tem muito carinho, muito cuidado e muita responsabilidade com esse papel e com esse lugar também, sabe? E acho que, assim, as meninas já falaram tudo, mas acho que um propósito muito grande do nosso projeto é olhar para essa discussão de futuro do trabalho, sabe? De forma séria.
né? Óbvio, com todas as gargalhadas e todas as nossas levezas e piadas, mas de forma realmente profunda, séria, sistêmica, sabe? E assim, com muita experiência mesmo, sabe? Todas nós não só temos muita experiência, mas a gente capinou muita coisa. A gente capinou muito matagal, sabe? Pra viver, né, o que a gente vive hoje. E a gente costuma também sempre, não sempre, mas assim, tem alguns episódios que a gente chama, né, pessoas de fora, que a gente acredita que vão colaborar ali também, que vão trazer uma visão diferente. Então, é um projeto, né, é um podcast que nasceu de uma loucura, talvez, da Laura, que é zero loucura. E quando a gente viu, a gente falou, gente, a gente só vai colocar um gravador na mesa, porque a gente já faz isso há anos, então... E eu acho que um terceiro ponto também, só pra fechar, mas que eu acho importante ressaltar, é que o RH é uma área que muitas vezes fica pra trás no desenvolvimento, na conexão com as tendências, no olhar pro futuro. Então, acho que esse também é um ponto forte pra gente. A gente busca sempre trazer matérias, olhar pra frente. O que tá sendo feito? O que a gente pode fazer? Então, acho que assim, é uma área que muitas vezes ficou parada num lugar de... Cara, eu facilito o desenvolvimento daqui, dali, e o meu, né? Quem cuida do RH? Cuida do RH, exatamente. né? Então, acho que é um lugar da gente também se desafiar como profissional pra pensar nesse futuro, pra pensar o diferente, Devolver, né? Exato. Devolver pra, querendo ou não... A nossa carreira foi uma carreira em RH, ainda é em RH, e a gente tem muito orgulho disso, né? Assim, sempre tivemos muito orgulho de sermos dessa área, então acho que a gente também faz um papel de devolver, sabe? Devolver esse brilho, sabe? Que a gente ganhou e tem também dentro das nossas carreiras. E vale super a pena acompanhar, é muito bom, assim, é o que eu falei aqui nos bastidores, né, vocês trazem a realidade, né, a transparência, que a gente vê o RH sempre naquele papel, né, todo formal e tal, não fala dos Não dos pode BO, fazer isso na frente da RH, né? não fala, tem essa questão também, não fala dos BOs, e vocês trazem isso de forma muito humana, né, afinal somos todos humanos, então é muito legal e vale muito assistir. Gente, por mim a gente ficava aqui, tá? Mesa de bar, né? Por mim, eu ficava aqui. nessa mesa de bar, mas a gente tem que finalizar. E eu quero deixar o espacinho aberto pra vocês se despedirem, deixarem contatos. Fiquem à vontade pra falar o que quiserem. Eu acho que agora, assim, né? Se vocês não seguem a gente ainda nas plataformas, né? Spotify, Instagram, LinkedIn, RH na mesa do bar. TikTok também tem, que a gente é moderna. tem Olha a geração Z, TikTok, tamo lá. Tá bem conectado. A gente também tá super aberto para trabalhos dentro de empresas, então a gente também tem um portfólio de trabalho junto com empresas. Sua empresa, sua marca também, se quiser participar da nossa mesa de bar, também vai ser muito bem-vinda. E acho que é isso, né? É isso. É isso, Super gente. obrigada pelo convite, Obrigada. a gente Eu adorou. que agradeço, Amamos, eu amei conhecer amamos. vocês, amei. Foi muito bom. Bom, eu agradeço você também que nos ouviu até aqui. Se você não pôde comparecer ao Conar, fica tranquila, a gente tá preparando um super material aí de cobertura pra você. Ele vai estar aqui na legenda desse episódio. E é isso, a gente espera você no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.